Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Jurisprudência em Pauta, o nosso encontro semanal de estudo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, comigo, professor Vinícius Zopponi. Meus amigos, é um prazer estar com vocês em mais um encontro. A gente já vai direto para a tela cheia para começar a trabalhar com mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Eu quero deixar as minhas redes sociais à disposição de vocês. Eu creio que eu consegui responder as mensagens mais antigas que estavam lá no meu Instagram. Dei um empenho nesse final de semana. Respondi a alguns de vocês de madrugada, era 6 horas da manhã que eu pulei da cama para começar a trabalhar aqui. Já peguei o celular para responder a algumas perguntas de vocês. Se porventura alguém ficou para trás, meus amigos, reitera lá, manda, prof, tem essa pergunta aqui que você esqueceu. Eu vou atender a todos, tá? Peço desculpas pelo atraso, mas o direct eu creio que está em dia a partir de agora, tá? Caso contrário, você me cobra, puxa minha orelha lá, que eu vou caprichar na resposta para você também. Tranquilo? Então fica meu Instagram à disposição de vocês. Lembrando do nosso grupo no Telegram, em que a gente disponibiliza os nossos materiais de aula e a gente segue para o nosso informativo 1200 do Supremo Tribunal Federal, episódio de número 122. Meus caros, tivemos um informativo um pouco denso, são 7 julgados, dos quais nós vamos estudar 4 deles, vão sobrar outros 3, mas que são julgados de menor repercussão para concursos de carreiras jurídicas em geral. Vocês passam os olhos depois, vocês vão perceber que são julgados de temas bem mais laterais, acessórios, secundários, de matérias como direito previdenciário, um pouquinho de trabalhista com sindical, mas de coisa passada. Não vejo esses temas serem cobrados no ponto médio de concursos para carreiras jurídicas, tá bom? Tudo que sai no informativo, em princípio, é importante, mas a minha função aqui é não te onerar com julgamentos cujo custo-benefício da compreensão para a prova é muito pequeno. Então, não compensa, a gente não trabalha. 4 que eu vou trabalhar aqui são realmente importantes e que é, em geral, o tamanho do informativo, ali 4 ou 5, né? Então, esses 3 da diferença eu sequer vou trazer lá no nosso fast food no final, porque não compensa o rolê. Fechado? Se der dúvida, passou os olhos, deu dúvida, me chama, a gente bate um papo por eles, mas não fique muito preocupado. Leia, tem que ler tudo, claro. Se der dúvida, me chama, mas não encana com eles. Vamos trabalhar então, meus amigos, vamos começar. Temos vários temas legais aqui, um informativo bem rico para a gente discutir direito constitucional, discutir também direitos humanos, a gente vai falar bastante sobre tratados internacionais de direitos humanos, as minhas 2 principais matérias, para quem conhece a minha docência, para além do Jurisprudência em Pauta, né? Então vamos começar com a ADI 7754, julgado importante para direito constitucional, direitos humanos, que tem como objeto a Lei 10.489 de 2024 do Estado do Rio de Janeiro. Essa lei aqui, meus amigos, buscou disciplinar, visando assegurar, garantir o direito de passageiros levarem seus animais de assistência ou seus animais de serviço na cabine do avião, pelo menos para voos no âmbito dentro do estado do Rio de Janeiro. Tranquilo? Então, quando você lê a lei à primeira vista, parece uma lei protetiva, uma lei que busca assegurar o direito ao transporte destes animais. Porém, meus caros, o problema com a lei começa quando a gente vai examinar o teor dessa legislação. E aí a gente vê no teor dessa legislação algumas potenciais restrições. A gente lê a lei, ela é, na sua essência, uma lei protetiva do direito, busca garantir o exercício desse direito, mas ela deixa algumas portas abertas para eventuais restrições. Então, eu estou dando um exemplo de restrição.
as companhias aéreas, é um parágrafo lá da lei, não são obrigadas a aceitar algumas espécies de animais, como répteis, aranhas e roedores. Eu não estou aqui entrando na discussão consumeirista de quem voa, quem usa, né, avião, passageiro, você e eu, falando, pô, vou embarcar num voo de 45 minutos lá dentro do Rio e do lado vai ter alguém com uma aranha como animal de assistência emocional. Pô, será que eu vou ficar ou não à vontade com aquela aranha? Ou o passageiro que está do lado da minha filha, tá com essa aranha. Minha filha detesta aranha. Vê uma aranha na casa do vizinho, do outro lado da rua, ela já começa a ficar com medo. Eu não vou entrar na discussão operacional ali, né, que é bastante aguçada. Mas veja que nós temos uma lei que busca assegurar o direito, mas ela deixa algumas portas abertas para restrições, para relativizações. E aí, essa legislação foi levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal numa perspectiva dupla constitucional. Primeiro, nós temos uma famosa discussão sobre competência legislativa. Já imaginava, né? Será que o Estado poderia ter versado sobre essa lei? Será que essa lei não é sobre transporte aéreo, política de transporte, que são competências privativas da União? Ou é uma lei sobre proteção de pessoas com deficiência? E aí é uma competência concorrente de União e Estados? E aí vem, sempre quando tem uma competência concorrente, vem a pergunta seguinte, né? Quando é uma lei estadual. Ah, tudo bem, o Estado poderia ter legislado, vamos imaginar. Mas será que essa legislação ficou dentro do andar do Estado? Lembra, competência concorrente é um condomínio legislativo. União legisla com normas gerais, Estados DF suplementam. E aí a gente tem que ver se o Estado não extrapolou a sua competência suplementar, né, supletiva, em vista da eventual legislação da União. Então, questões de competência legislativa. Tanto se pode legislar e se sim, se foi obedecido os limites da competência suplementar. E uma outra questão, uma outra discussão, pessoal, que também vai vir à tona, diz respeito ao tamanho dessa proteção, né? O alcance da proteção desse direito que a lei estadual quis conferir, considerando-se que já há uma normativa, que não é lei, mas é uma resolução da ANAC sobre essa matéria. Será que a lei estadual, ainda que movida por bons motivos, por uma boa intenção, será que ela não deu um passo atrás em relação ao regulamento que já está na mesa por parte da ANAC e com isso violou o princípio da vedação ao retrocesso social? Então é uma discussão de ordem formal, competência legislativa, e uma discussão de ordem material sobre o tamanho da proteção ao direito que essa lei ofereceu. Fechado? Para a gente percorrer esse tema, a gente precisa trabalhar com algumas premissas bastante importantes, básicas, que eu tenho certeza de que vão ser úteis para a sua prova. O que a gente precisa revisar? Precisamos, primeiro, revisar as regras de competência que existem em torno do tema. Meus caros, sempre que o Supremo examina esse tipo de lei, a primeira pergunta que o Supremo tem que examinar é, qual é a matéria subjacente a essa lei? Porque a gente sabe que as regras de repartição de competência legislativa são descritas, são apresentadas pela Constituição Federal a partir de róis de matérias. Artigo 22, competência legislativa privativa da União. Artigo 24, competência legislativa concorrente de União, Estados e DF. Artigo 30, com uma competência por parte dos municípios. O artigo 25, com uma competência residual por parte dos estados. Enfim, a gente vai tendo a construção de róis de matérias. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ou que o Supremo tem que fazer, é bater um carimbo na lei e dizer, essa lei versa sobre a matéria X, porque aí essa matéria X a gente vai procurar nos róis, nas regras constitucionais e ver se ela tem um pai só, que é a União, ou o Estado, ou o município, ou município, ou se ela é uma lei
de competência concorrente, e aí dentro da competência concorrente a gente vai ter que ver o espacinho que cada ente federativo desempenha. Então, é sempre a mesma coisa. Desde o episódio 1, eu dou aula de competência legislativa para vocês, porque praticamente todo episódio, pelo menos um pedaço de algum julgado, vai envolver esse tema. Fechado? E aí, meus caros, vejam, nós temos em torno dessa lei duas potenciais regras. A gente vai ter uma regra de competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes ou, mais propriamente, sobre navegação aérea, que são dois incisos do nosso artigo 22, o 9º e o 10º, e a gente vai ter uma competência concorrente de União, Estados e DF para legislar sobre proteção das pessoas com deficiência, artigo 24, inciso 14, lembrando que nessa casinha em que mais de um ente federativo pode legislar, nesse condomínio legislativo, a gente vai ter a União exercitando uma competência legislativa para normas gerais e os estados, ou IDF, exercitando uma competência para normas suplementares. E aí tem toda aquela construção que a gente já viu aqui várias vezes. O que significa qual que é o espaço da competência legislativa concorrente suplementar dos estados? Suplementar não significa fazer o que quer. Suplementar significa densificar, adaptar, implementar, preencher disposições, preencher a ordem jurídica com disposições normativas em vista dos interesses próprios do Estado, adaptando ao interesse regional ali do Estado, mas sem prejudicar a coerência do sistema, sem violar as disposições de normas gerais produzidas pela União. Tranquilo? Então esse é o nosso espaço aqui de discussão sobre competência legislativa. Tranquilo? Aí você pode perguntar, tá bom, professor, entendi que essa é a dúvida que o Supremo vai ter que responder. Primeiro, será que essa lei versa sobre navegação aérea, essa lei do Estado versa sobre navegação aérea? E se a resposta for sim, adeus, lei estadual formalmente inconstitucional, morre inteira? Ou será que essa lei versa sobre matéria de competência concorrente? E aí eu vou ter que ver o espaço da legislação suplementar do Estado. Vamos ver o que o Supremo vai decidir, não vou dar o spoiler aqui. Mais uma pergunta legítima que você pode me fazer é, professor, existe alguma disposição federal em lei sobre transporte de animais em cabines de aeronaves? E aí eu te digo que nós temos uma normativa federal, mas ela não está formalizada em lei. É uma resolução da ANAC, resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, resolução número 280 de 2013. Essa eu não sei de cabeça, 280 de 2013, estou copiando aqui, tá bom? Então, essa é a primeira revisão que eu quero falar para vocês. A gente vai ver onde que o Supremo vai enfiar essa lei. Isso vai dar o rumo do nosso julgamento. Próxima revisão que eu quero recordar com vocês é sobre a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a conhecida Convenção de Nova York. Nós temos aqui um Tratado Internacional de Direitos Humanos, produzido no âmbito do sistema global, ou do sistema universal, que é o sistema da ONU, que já foi regularmente incorporada no ordenamento jurídico brasileiro, já passou pelo processo constitucional de incorporação, ou seja, já tivemos a validação pelo Congresso Nacional e a promulgação e publicação pelo Presidente da República. E esse cara aqui, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, tem uma particularidade muito interessante, porque ele foi incorporado por meio do procedimento descrito no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é aquele dispositivo que admite que o Congresso Nacional referende o teor de um TIDH por meio de um rito solene, mais qualificado, paralelo àquele das emendas constitucionais. Que rito é esse? Aprovação em ambas as casas do Congresso Nacional, por 2 turnos de votação em cada casa, obtendo-se uma aprovação por, no mínimo, 3/5 dos membros de cada casa em cada votação. Tranquilo? Foi isso que o Congresso Nacional fez com a Convenção de Nova York, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela tem, portanto, um status constitucional.
ela tem um status constitucional, de equivalência à emenda constitucional. E isso faz parte da conhecidíssima teoria do duplo status dos TI-DHs. Os TI-DHs podem ter um de dois possíveis status. O status de equivalência à emenda constitucional, o status constitucional que nós estamos falando, que é restrito para os TI-DHs que foram incorporados com base no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então você tem que ver o que aconteceu lá no Legislativo para entender o status do TI-DH. E o status 2 é o de supralegalidade. Os TI-DHs estão, um grupo de TI-DHs que está abaixo da Constituição, mas acima das leis como um todo. Nesse segundo grupo a gente vai ter vários tratados importantes, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Acordo de Paris, enfim, vários TI-DHs com esse perfil estão nesse bloco 2 de supralegalidade. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi o primeiro TI-DH incorporado com base no artigo 5º, parágrafo 3º, porque esse artigo 5º, parágrafo 3º surgiu com a Emenda Constitucional 45, lá de 2004. Então, o primeiro TI-DH que o Congresso quis aplicar o rito qualificado foi esse cara aqui, e ele tem status constitucional. E isso significa muito, pessoal, porque um TI-DH com status constitucional integra aquilo que a gente denomina de bloco de constitucionalidade. E esses TI-DHs, apenas estes, né, com status constitucional, passam a figurar do lado da Constituição e do lado das emendas constitucionais como o grande conjunto de normas dentro do qual a gente vai poder, ou a partir do qual a gente vai poder pensar parâmetro, paradigma para fazer controle de constitucionalidade. Em bom português, se uma lei contraria um TI-DH com status de equivalência à emenda, um status constitucional, essa lei ela é inconstitucional. O Supremo já teve a oportunidade de assim decidir várias vezes, inclusive usando a própria Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E essa revisão sobre essa convenção é importante porque uma das disposições relevantes desse TI-DH é a proteção sobre a acessibilidade. A convenção protege a acessibilidade, inclusive no âmbito dos transportes. E nessa perspectiva admite medidas de apoio que contam inclusive com a assistência animal. Então depois você pode dar uma olhadinha, pessoal, já estou avançando para a próxima revisão, né? Lá no artigo 9 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, você vai ter uma disposição sobre acessibilidade. E ao falar sobre acessibilidade, a Convenção exige que os Estados partes, e portanto o Brasil, que é Estado parte, adotem medidas apropriadas para oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços mediadores para facilitar o acesso de pessoas a edifícios ou outras instalações abertas ao público ou de uso público. Então há um comando macro de acessibilidade que embute, que traz consigo a perspectiva de se reconhecer assistência animal. Tranquilo? Isso é relevante porque, veja, nós temos de maneira expressa um paradigma constitucional agora no bloco de constitucionalidade para fins de acessibilidade. A gente até tem, tá? No texto constitucional você vai ter algumas poucas menções meio bagunçadas, meio esparramadas sobre a acessibilidade. Lá no fim, inclusive no 227, se não me falha a memória. Mas ao lado desses dispositivos da própria Constituição Federal que falam de acessibilidade, a gente tem um TI-DH com um direito estruturado de acessibilidade para pessoas com deficiência. E aí, em matéria de acessibilidade, meus amigos, nós precisamos enxergá-la como um grande instrumento de realização da igualdade material. A acessibilidade não é uma gentileza do poder público ou do privado prestador de serviço. A acessibilidade é um meio de se realizar a igualdade material e a inclusão de pessoas com deficiência. Você tem um serviço, no caso aqui um transporte, e precisa remover barreiras que dificultam a fruição daquele serviço em igualdade de condições da pessoa com deficiência com as demais pessoas. E além de remover barreira, é preciso também abrir a perspectiva de se adotar medidas positivas
instrumentos de acessibilidade para que a pessoa possa, de fato, utilizar daquele serviço. Tranquilo? Então, lembre dessa camada de acessibilidade. Acessibilidade é um instrumento, é uma dimensão de realização da igualdade material. E por fim, a última revisão que eu trago para vocês, essa bastante conhecida, né? A da proibição de retrocesso. Ponto dogmático, teórico, aqui bastante importante. A ideia central deste princípio é a seguinte: em matéria de direitos fundamentais, especialmente quando nós estamos trabalhando com um grupo vulnerável, como são as pessoas com deficiência, não é possível, não é constitucionalmente aceitável que o legislador, no pretexto ou sob o pretexto de regulamentar um determinado direito, reduza o nível de tutela já consagrado para aquele direito. Então, o princípio da vedação ou da proibição de retrocesso, às vezes se fala em proibição de retrocesso social, porque em geral essa discussão se apresenta em matéria de direitos sociais, mas não necessariamente, né? Proibição do retrocesso, podemos tirar o adjetivo social, e o princípio da proibição ou da vedação de retrocesso prega que, em matéria de direitos fundamentais, não é constitucionalmente adequado que o legislador reduza o nível de tutela já assegurado a um direito sob o pretexto de estar apenas regulamentando aquela matéria. Ah, professor, vedação retrocesso é princípio absoluto? Claro que não. O próprio Supremo já disse isso expressamente. Não é uma proibição absoluta de mudança. Então, o legislador legisla hoje, cria um grau de regulamentação para um direito e esquece, nunca mais pode pôr a mão? Não, não é bem isso. A discussão que se coloca é a de justificação para alteração do regramento que leve a um nível de redução da concretização do direito. Então, veja, o princípio da proibição do retrocesso impede reduções do nível de tutela já assegurado a um direito que não tenham justificativa, que não tenham fundamentação, que não tenha uma explicação racional por parte do legislador. Tá bom? E aí a vedação ao retrocesso acaba funcionando como uma espécie de vedação ou de limite material ao legislador. Tranquilo? Um último ponto aqui, meus amigos, que não vai cair na sua prova, que é a distinção, mas eu vou trazer apenas para a gente dominar um pouquinho mais a nomenclatura, né? A distinção entre animal de serviço e animal de assistência social. É apenas uma discussão de qual é a serventia, por assim dizer, do animal, né? O animal de serviço é aquele que está associado a funções específicas de assistência. O melhor exemplo é o cão-guia. Já o animal de assistência emocional se liga ao suporte psicológico que a pessoa recebe estando em contato com aquele animal. Pode ser um cão, mas não um cão com a função de guia, como o cão-guia funciona como animal de serviço para uma pessoa com deficiência visual. O cão pode ser um animal de assistência emocional para uma pessoa que não tem uma deficiência visual. Tranquilo? Essa distinção, essas categorizações são importantes quando a gente vai olhar o grau de regramento sobre essas matérias, mas o detalhamento, claro, mas isso a gente não vai precisar chegar nesse nível. Tá bom? E aí, com tudo isso na mesa, a gente vai poder ver qual foi o desfecho que o Supremo deu para aquela lei estadual. O que o Supremo disse, meus amigos? O Supremo reconheceu que a lei estadual é inconstitucional. Ah, professor, matei então, né? É inconstitucional porque usurpou competência privativa da União para legislar sobre transporte aéreo. Discussão formal de competência legislativa. Não. Ela é inconstitucional por ofender o princípio da vedação ao retrocesso. Porque ao dispor sobre transporte, ela acabou restringindo, a lei estadual acabou restringindo direitos que já são assegurados em normas gerais a pessoas com deficiência. Olha lá, o legislador estadual, muito embora aparentemente estivesse com o coração no lugar certo, né, olhando para a proteção do direito, errou a mão, não compreendeu o espaço legislativo que ele podia exercitar
e restringiu direitos. Vamos lá? Primeiro ponto importante, meus amigos, que o Supremo coloca aqui na mesa é como ancoragem constitucional resgatar a previsão da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência como uma referência constitucional para essa matéria. Então veja, o Supremo recobrou que o direito da pessoa com deficiência à assistência animal no transporte é um direito constitucionalizado, porque ele consta da Convenção de Nova York, aquela Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, que foi incorporada com equivalência de emenda constitucional, e esse TIDH garante a esses indivíduos a acessibilidade no transporte. Então o Supremo põe a âncora constitucional na mesa, que é a Convenção de Nova York. Fechado? Tranquilo? Bom, então, sendo esta a lente pela qual a gente vai enxergar essa matéria, a gente precisa dar o primeiro passo e identificar qual é a gaveta constitucional em que essa lei estadual entra, né? Será que essa lei estadual é legítima sob o ponto de vista da repartição de competência? Lembra lá das duas gavetinhas, das duas regrinhas que eu coloquei na mesa para vocês. O Supremo, para tomar essa decisão, meus amigos, ele tem que olhar para a lei estadual e identificar o que está sendo focalizado pela disciplina da lei. Então veja, embora o cenário seja um voo, né, e voo é transporte aéreo, o que a lei pretende disciplinar no seu núcleo não é o transporte aéreo em si, é a inclusão, é a fruição de um serviço no espaço, no cenário de um voo por pessoas com deficiência. Então, o foco da lei não é o transporte aéreo, é a inclusão. E aí, esse critério, essa lente, essa perspectiva permite afirmar, faz com que o Supremo afirme que o Estado não usurpou competência legislativa da União, competência privativa da União, não. O Estado legislou sobre direitos da pessoa com deficiência, sobre proteção da pessoa com deficiência e, portanto, é uma lei formalmente constitucional. O Estado pode legislar sobre essa matéria, porém, ele precisa respeitar o espaço de suplementação legislativa que é próprio das matérias do artigo 24, União com Lei Federal de Normas Gerais e Estado com sua lei estadual a título suplementar. Veja que o Supremo aqui, meus amigos, de maneira bastante inteligente, não se enveredou tanto para a compreensão da competência suplementar dos estados, porque, como eu antecipei para vocês, nós não temos propriamente uma lei federal de normas gerais versando sobre esse ponto. Então, ficaria um pouco esquisito e até atécnico reconhecer um vício de competência do Estado, extrapolando o seu poder legislativo suplementar, em vista de uma matéria que não tem lei federal de normas gerais especificamente sobre isso, porque o que tem no âmbito federal é aquela resolução da ANAC. Então o Supremo reconheceu aqui a constitucionalidade formal dessa lei e foi examinar o acerto ou desacerto do legislador estadual em vista do alcance da legislação. E aí, quando olhou para o alcance da legislação, o Supremo vai e reconhece que a lei acabou restringindo direitos. A lei acabou dando um passo atrás no estágio de proteção que a acessibilidade com assistência animal já encontra na ordem jurídica brasileira, por força de resolução da ANAC, sim, em matéria de transporte com assistência animal. Então, e aí aqui o Supremo vai e reconhece a vedação ao retrocesso, a violação ao princípio da vedação ao retrocesso. Tranquilo? A lógica é bem clara. O ordenamento jurídico já atingiu um certo patamar de garantia para esse direito e uma lei posterior, no caso a lei estadual, não pode, sem uma justificativa constitucionalmente adequada, impor um desenho normativo que piora, que diminui o nível de proteção já assegurado
ainda que sob o argumento de, vamos regulamentar melhor esse serviço, vamos deixar ele mais bem organizado. Essa não é uma justificativa plausível para piorar a proteção, a situação do titular do direito. Tranquilo? Então o Supremo está dizendo, até aceito a competência aqui legislativa do Estado. Porém, essa restrição violou a vedação ao retrocesso. Fechado? Por fim, o Supremo julgou isso daqui em sede de referendo de cautelar, mas decidiu por converter em julgamento definitivo, então isso aqui já é o mérito. Fechado? Alguns destaques para vocês. O Supremo está reiterando o status constitucional, absolutamente pacífico, da Convenção de Nova York. O Supremo está carimbando esse tipo de lei como uma lei focada na proteção e integração social das pessoas com deficiência, e, portanto, artigo 24, competência concorrente, estados podem suplementar, não é matéria sobre regulamentação de transporte aéreo, então, nesse contexto, os estados têm competência para legislar de forma suplementar, porém, a legislação estadual não pode realizar retrocesso protetivo. Tranquilo? Por todas as razões, como já antecipei, lei estadual inconstitucional. Belezinha? Tranquilo? Bora seguir. ADI 7215. ADI 7215. Passa a regra no seu caderno. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o julgamento relativo à Lei 5.036 de 2021 do Estado de Rondônia. E olha que lei interessante. Ela buscou assegurar a pessoas diagnosticadas com câncer e com renda familiar inferior a 2 salários mínimos um determinado direito. Qual direito? A gratuidade do transporte rodoviário intermunicipal durante o período de tratamento. Então, a lei estadual veio para dizer o seguinte: pessoas diagnosticadas com câncer, requisito 1, e 2, com renda familiar inferior a 2 salários mínimos, requisito 2, vão ter um direito aqui no âmbito do Estado de Rondônia, o direito à gratuidade. Para qual transporte? Para o transporte rodoviário intermunicipal. E esse direito vai ser fruível, ou pode ser utilizado durante o período do tratamento. Fechado? Lembra comigo, gente, em alguns episódios atrás, né, a gente falou sobre como é que a Constituição organiza essa história de transportes, né, especialmente os transportes urbanos, os transportes viários, né, o transporte municipal de competência dos municípios, o transporte intermunicipal de competência dos estados, o transporte interestadual e internacional de competência da União, tem todo um regramentozinho, mas aqui já digo para vocês que a lei estadual trouxe a previsão de um direito para a camada do transporte rodoviário que é da competência dos estados, a regulamentação, que é o transporte rodoviário intermunicipal. Então, só estou revisando isso aqui já de saída, porque esse ponto não vai ser objeto de discussão. Tranquilo? E aí, a gente tem algumas características nessa legislação, ou em face dessa lei, algumas características dessa lei. Primeiro que ela foi uma lei de iniciativa parlamentar. Então, é uma lei muito interessante, né? Uma lei boa, que brotou da cabeça lá de um parlamentar ou de um grupo de parlamentares. Enfim, o processo legislativo não foi de origem do chefe do Poder Executivo, do governador do Estado, foi de origem parlamentar, um deputado estadual ou um grupo de deputados estaduais. E outra coisa que a gente encontra nessa lei, que também vai gerar uma discussão, é o fato de que a lei diz o seguinte: o Poder Executivo vai regulamentar essa legislação. Até aí tudo bem, né? Em geral, as leis trazem esse tipo de comando regulamentar para o Poder Executivo. Mas ela fixou um prazo, ela disse 120 dias, tá, governador do Estado, para você baixar o decreto regulamentar para operacionalizar essa lei. E aí, diante dessa legislação, bateram na porta do Supremo para discutir, essencialmente, 2 pontos, né, ou questões esparramadas em 2 planos distintos. De um lado, existe uma discussão de ordem institucional, né? Até onde que o legislativo estadual pode ir
impondo comandos ao executivo do Estado, especialmente quando ele fixa um prazo para regulamentação da lei, para a edição do decreto. E, de outro lado, existe uma discussão de ordem material, econômica, né? Será que essa gratuidade, ao atingir um serviço público prestado por concessionárias, as concessionárias de transporte que ganharam as licitações e operam essas linhas, será que essa gratuidade, quando atinge a base econômica desse serviço público prestado, não comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, não geraria repercussões nesses contratos? Então essas são essencialmente as discussões constitucionais. Primeiro, uma discussão de vício de iniciativa parlamentar, porque o projeto é oriundo do próprio legislativo. Segundo, uma discussão sobre separação dos poderes, até onde o legislativo pode fixar prazo para o executivo regulamentar uma lei. E aí discussões agora de ordem mais material, o impacto no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão desse transporte. E aí, os caras foram longe aqui, né? Olha aqui que eles argumentaram. Eles argumentaram o seguinte: será que não precisaria que uma lei dessa trouxesse um levantamento do impacto orçamentário exigido lá pelo artigo 113 da DCT? A gente vai lembrar disso aqui daqui um pouco. Será que não faltou ali, não tem um vício de levantamento mesmo, de conta? De, olha, o deputado que apresentou a lei deveria ter apresentado o impacto da despesa. Tá, quanto que vai ser o tamanho do buraco aí por conta dessa nova gratuidade? E aí invocaram o 113 do ADCT, tá? Que a gente vai revisar na sequência. Então essa é a lei estadual que está na mesa. Várias discussões, né, importantes, interessantes aqui. Vamos revisar 5 coisinhas, 5 tópicos de maneira bastante objetiva aqui. Para entender esse julgamento, a gente começa com uma revisão sobre separação dos poderes e a compreensão dessa função regulamentar que o Poder Executivo exerce. A gente sabe, meus amigos, que é o Legislativo quem tem a função precípua de legislar, de exercer a função legiferante. E o que é legislar? Legislar é produzir uma norma geral, impessoal e abstrata. Tranquilo? Agora veja, a gente sabe também que a Constituição Federal, da mesma forma que deu ao Legislativo precipuamente a função legiferante, legislativa, a Constituição Federal deu também ao chefe do Poder Executivo a competência para regulamentar, a função de regulamentar a lei aprovada pelo Legislativo. E nesse ponto entra a previsão importantíssima do artigo 84, inciso 4º, que diz lá: compete privativamente ao presidente da República, e isso aqui que a gente fala para o presidente é norma de observância obrigatória, vale para governador e para prefeitos. Então, compete privativamente ao chefe do Poder Executivo sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, ou seja, ele participa na última etapa lá do processo legislativo, mas também compete privativamente ao chefe do Poder Executivo, aqui que entra o ponto, expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. E é daqui, dessa segunda parte do artigo 84, inciso 4º, que surgem os decretos regulamentares. Então, o Legislativo aprova a lei e o Executivo vai poder exercitar essa competência constitucional de editar o decreto regulamentar que fica ancorado, que está dentro da caixinha constitucional de garantia da fiel execução das leis. Guarda essa expressão. Tranquilo? Onde que está o ponto de tensão aqui, relembrando da nossa lei? O ponto de tensão surge quando a lei joga para o executivo, para o chefe do executivo, o prazo para ele fazer a regulamentação. Então vejam vocês que o legislativo está invadindo, está dando um comando, não vamos adjetivar ainda, né, para não antecipar tanto o julgamento. O legislativo está dando um comando temporal, operacional, que vai restringir ou que busca colocar uma baliza, no mínimo,
para esse espaço de competência que é do chefe do executivo, que é editar o decreto regulamentar. Veja que a Constituição não fixa prazo, dá apenas a competência, o poder, dever de agir, mas não fixa prazo. Aí a discussão constitucional que vai se colocar é essa. Será que, considerando que o chefe do executivo tem o poder de editar o decreto regulamentar para garantir a fiel execução da lei, será que o legislativo pode, partindo dessa premissa e já fixar um prazo para esse decreto vir à tona? Isso é muito importante, isso vai cair na sua prova. Beleza? Eu vou te dar a resposta clara dentro do julgamento do Supremo. Segunda revisão que eu faço com vocês é a reserva de iniciativa do Poder Executivo ou do chefe do Poder Executivo. Lembra lá, meus caros, iniciativa legislativa, primeira etapa do processo legislativo. Regra, a iniciativa é concorrente ou comum. Todo mundo do Legislativo e o chefe do Poder Executivo podem apresentar projetos de lei sobre as mais variadas matérias. Então, a regra é que a iniciativa é concorrente ou comum. Porém, para algumas matérias, pensando no princípio da separação dos poderes, a Constituição restringiu quem pode iniciar o processo legislativo. E um conjunto de matérias está lá no artigo 61, parágrafo 1º, que são matérias relacionadas à administração pública, matérias relacionadas ao Poder Executivo, especificamente sob o ponto de vista orgânico, de organização do Poder Executivo. Para essas matérias, a iniciativa legislativa fica reservada, é privativa do chefe do Poder Executivo. Agora, meus caros, essa compreensão da fase da iniciativa legislativa é importante. O que é a regra e o que é a exceção? A regra é a competência, a iniciativa concorrente ou comum. A exceção é a iniciativa privativa. Por que esse desenho, esse ponto de partida é importante? Porque toda norma que é excepcional tem que ser interpretada de maneira restritiva. Por isso que a doutrina e o Supremo diz o seguinte: olha, tudo bem, o que está lá no 61, parágrafo 1º, matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, mas a gente precisa interpretar esse rol numerus clausus, taxativo. E o que está lá a gente tem que interpretar de maneira restritiva. Não dá para ficar dando saltos interpretativos para deixar na iniciativa reservada do governador, do prefeito, do presidente, matérias que não estão declaradamente previstas, que não estão expressamente previstas. Tranquilo? E tudo que eu estou dizendo aqui é norma de observância obrigatória. A Constituição fala para o presidente da República, mas isso vale mutatis mutandis para governador e para prefeito. Beleza? Tranquilo? Agora vamos lá. Vamos lá. Olha só. A compreensão desse 61, parágrafo 1º, é meio polêmica. Ela induz alguns erros que o Supremo costumeiramente tem nos aclarado. Meus caros, em matéria de serviço público ou em matéria de política pública, meus amigos, nós não temos propriamente iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Nem tudo que diz respeito, nem toda lei que diga respeito a serviço público, nem toda lei que diga respeito à política pública atrai o artigo 61, parágrafo 1º. Porque o que está previsto no artigo 61, parágrafo 1º, as matérias que estão lá, buscam resguardar, sobretudo, a organização, o funcionamento interno da administração, a estrutura dos órgãos, dos cargos, das competências, das atribuições de gestão mesmo. Agora, o serviço público em si não está lá. As políticas públicas em si não estão lá. Agora, claro, se eu estiver legislando sobre um serviço público ou uma política pública que organicamente vai impactar lá na administração pública, aí tudo bem, a lei é inconstitucional ou está usurpando e a lei foi de iniciativa do legislativo, aí tudo bem, nós vamos ter um vício de iniciativa. Mas porque ela tem a capa de criar de versar sobre serviço público ou política pública, mas acaba entrando lá dentro da cozinha do executivo, aí não dá. Mas veja que, a prioristicamente, categoricamente, pode haver iniciativa legislativa parlamentar vinda do legislativo sobre serviço público, para projetos de lei sobre serviço público ou sobre políticas públicas, sem nenhum problema.
Fechado? Então esse ponto é bastante importante de você relembrar. Ainda, caminhando, lembra comigo também, meus amigos, sobre as concessões de serviço público e os impactos, né? A noção de equilíbrio econômico-financeiro nesses contratos de concessão. Lembra que eu te disse que não é objeto de discussão, mas aos estados compete regulamentar e explorar por si só ou mediante concessão essa espécie de transporte coletivo, perdão, de transporte urbano, que é o transporte urbano intermunicipal. Isso está dentro do âmbito dos estados. O estado pode fazer de per si, mas ele, em geral, faz por meio de concessão. E aí, feitas as concessões, mediante licitação, são celebrados contratos administrativos, e esses contratos administrativos têm uma base de equilíbrio econômico-financeiro. O equilíbrio econômico-financeiro de um contrato é uma garantia do contratado, do concessionário. E, portanto, é preciso manter essa base ou usar dessa base como parâmetro para a eventual recomposição deste equilíbrio se o poder concedente ou alguma coisa de fora alterar as condições de contrato ou impactar, né, nesse equilíbrio econômico-financeiro. Ótimo, isso é um valor abstraído do texto constitucional, é algo objeto de atenção por parte da legislação, enfim. Agora vejam o seguinte, o que o Supremo está fazendo aqui? O Supremo aqui está fazendo controle abstrato de constitucionalidade. Então é importante diferenciar as coisas, e o Supremo vai fazer essa diferenciação nesse julgado. Uma coisa é examinar a constitucionalidade da norma em tese, vislumbrando que essa norma em tese pode impactar no contrato, no seu equilíbrio econômico-financeiro. Outra coisa é fazer uma análise desse impacto do contrato dentro da ADI do Supremo. Então, uma lei pode gerar impacto no contrato? Pode. Não há nenhuma vedação a priorística para isso. A lei que gera um impacto no equilíbrio econômico-financeiro de contratos não é, por isso, inconstitucional. Agora, esse impacto vai ser tratado em outra esfera. Vamos fazer uma revisão da tarifa por conta desse impacto, mas em uma outra sede. Então, o fato de uma lei, de per si, mudar as coisas e gerar um impacto econômico-financeiro no contrato, não torna essa lei automaticamente inconstitucional. Ela pode fazer isso. Agora, então o contrato que se exploda, o concessionário lá que arque com os prejuízos. Não. A gente vai pôr na mesa a lei, vamos contabilizar esses impactos e vamos repactuar o contrato administrativo nos termos da legislação de serviços públicos. Bem tranquilo. Ou da lei de licitações, enfim, da legislação administrativa de contratos administrativos. Ah, professor, mas estranho, né? Parece que eu me lembro de casos de leis que impactavam contratos de concessão e o Supremo falava que era inconstitucional. Mas se você prestou bem atenção na aula, quando que o Supremo faz isso? Quando que o Supremo reconhece que a lei impacta o contrato e reconhece elas como inconstitucional? O Supremo faz isso quando a lei que gera impacto no contrato foi produzido por um ente federativo que não é aquele que explora o serviço. No caso, nós temos um serviço público do Estado, explorado pelo Estado mediante concessões, e uma lei estadual impactando esse serviço. Tá tudo na caixinha do Estado. Agora, o que a gente tem, às vezes, é, por exemplo, um serviço público do município, e aí explorado pelo município mediante concessão, tem lá os contratos administrativos de concessão, aí vem uma lei estadual que impacta esse contrato do município. Aí o Supremo diz, calma lá, Estado. Você está regulamentando uma matéria que vai impactar um serviço público que não é da sua alçada. É lei inconstitucional. Então ela é inconstitucional porque gerou impacto no contrato? Não, ela é inconstitucional porque o Estado está legislando sobre um serviço público que não é dele. Então, cuidado. A variável impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato é relevante. O Supremo trabalha com essa variável, faz essas constatações, mas dela, por si só, a gente não tira conclusões gerais de é sempre constitucional ou é sempre inconstitucional. Não tiramos. Vamos acoplar essa variável, vamos ver, vamos trabalhar com elas com
com segurança, cada coisa no seu lugar. Tranquilo? Fechado? Tranquilo. Então, se a lei gerar impacto, revisão do contrato para manter a base do equilíbrio econômico-financeiro. Próxima revisão, o 113 do ADCT, que os caras tentaram invocar aqui. Lembra do 113 do ADCT? O artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi incluído por emenda, salvo engano foi emenda constitucional 95, e lá diz o seguinte, a lei diz lá o seguinte, qualquer proposição normativa que crie ou altere despesa obrigatória ou acarrete renúncia de receita precisa constar, precisa ser apresentada com uma estimativa do impacto. Então, o artigo 113 do ADCT, inserido por emenda, exige que qualquer proposição legislativa cujo conteúdo gere criação ou alteração de despesa obrigatória ou acarrete renúncia de receita, ou seja, ou mais gasto para o Estado ou menos dinheiro para o Estado, essa proposição legislativa tem que ser acompanhada de uma estimativa do impacto. Já tinha coisa semelhante lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Meio que constitucionalizar essa disposição. Ah, professor, mas está no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então isso vale para sempre. É o típico dispositivo que enfiaram no ADCT, sabe Deus por quê? Poderia estar no texto permanente da Constituição. É uma regra de processo legislativo que surgiu no texto constitucional. Para esse tipo de projeto de lei, exige-se, sob pena de inconstitucionalidade formal, a estimativa de impacto. E o Supremo já disse, está na Constituição Federal, mas vale necessariamente para a União, Estados, DF e municípios. Todo mundo tem que respeitar o 113 do ADCT. E a gente já viu aqui o Supremo, já vimos aqui no Jurisprudência em Pauta, o Supremo derrubando leis por não observância do artigo 113 do ADCT. Quando esse cara surgiu, eu tenho um livro de direito financeiro, infelizmente eu parei de atualizar ele. Quando esse cara surgiu, deve ter no Instagram, em algum lugar eu gravei um vídeo dizendo: esse artigo 113 do ADCT vai implodir dezenas de leis Brasil afora. Dito e feito. Não deu 6 meses, começou a derrubar leis com base nesse 113. E isso porque não estão procurando com lupa. Se procurar bem, são milhares de leis. Milhares de leis que geram despesa obrigatória ou acarreta renúncia de receita, especialmente geração de despesa, e não tem conta. Você abre o processo legislativo, e eu já fiz isso como promotor de justiça várias vezes, ninguém faz nenhuma conta. Nada, não. A lei é bonita, espírito bom, cria, dá, quanto custa? Que se exploda. Uma hora a gente faz essa conta, depois que a lei surgir. O 113 quis acabar com isso. Tá bom? Ótimo. Isso é a previsão do 113 do ADCT. Agora, olha só que interessante, o que os caras fizeram aqui? Os caras disseram o seguinte, olha, essa lei estadual é inconstitucional porque viola o 113 do ADCT. Você fala, pô, peraí, por que viola o 113 do ADCT? Será que incide o 113 do ADCT aqui? Será que essa lei, quando cria gratuidade, pro caso lá que a gente está vendo, está gerando despesa obrigatória ou acarretando renúncia de receita? Olha, está impactando, a gente vai reconhecer isso, o cofre da concessionária do serviço, né? Agora, do Estado não. Do Estado não. Pelo menos não diretamente. Então o Supremo vai ter que decidir se esse âmbito de discussão, leis com esse escopo, com esse jeitão, são ou não alcançadas pelo 113 do ADCT. Última revisão que eu trago para vocês, isso aqui é bem básica, bem tranquila, né? A gente tem que entender, meus amigos, a multiplicidade ou as várias perspectivas de realização de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde. O direito à saúde, a realização do direito à saúde, não se resume apenas à disponibilidade de prestações materiais, chegar o remédio, o exame, a cirurgia, a consulta. Proteger o direito à saúde é também admitir intervenções legítimas na ordem econômica para estimular ou para viabilizar
acessos. O acesso ao transporte como instrumento para chegar no ponto de atendimento à saúde. Então, olha o alcance, né, do direito à saúde. Não se limita à oferta abstrata de serviços. A proteção constitucional do direito à saúde também vai envolver, muitas vezes, condições materiais para que o tratamento seja acessível, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade, como é a vulnerabilidade econômica. E aí, meus caros, muito embora a intervenção do Estado na ordem econômica seja excepcional, e tem que ser mesmo, porque vivemos num Estado que é regido pela livre iniciativa, a intervenção é excepcional, mas ela vai ser possível, ela vai ser legítima quando nós tivermos como objetivo promover um direito fundamental. Claro, desde que também, né, essa intervenção, além de estar a serviço de promover um direito fundamental, se dê de maneira proporcional. Maneira proporcional. Fechado? Então guarda essa construção maior do direito à saúde. E sobre intervenção na ordem econômica. Como regra, o Estado não tem que intervir na economia, porém, ele excepcionalmente vai poder fazê-lo se o objetivo for resguardar um outro valor constitucional, no caso, os direitos fundamentais, no caso específico, o direito à saúde. E ao fazê-lo, ele faz de maneira legítima, desde que ele faça em bases proporcionais. Tranquilo. Vamos ver o que o Supremo decidiu? Dois pacotes de decisões aqui. Primeiro, o Supremo reconheceu que é inconstitucional aquele dispositivo de iniciativa parlamentar que previu para o governador do estado o prazo para baixar o decreto regulamentar. Então, aquele cara lá caiu por inconstitucionalidade, por violar a separação dos poderes e usurpar a competência legislativa e privativa, mas, no todo, o Supremo reconheceu que a lei é constitucional, por não ferir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, nem por tratar de matéria de iniciativa privativa do Centro Executivo, a essa previsão de isenção de pagamento de passagens de pessoas hipossuficientes com câncer. Tranquilo? Vamos ver alguns detalhes aqui. Primeiro ponto, meus amigos, quanto ao prazo que a lei previu para a regulamentação da lei, aqueles 120 dias. Aqui, meus caros, talvez você já soubesse disso, eu acho que eu já falei sobre esse tema aqui no Jurisprudência em Pauta, depois de 122 episódios. A chance de eu ter falado é gigantesca, porque isso aqui é jurisprudência consolidada, né? O Supremo tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que o Legislativo não pode fixar um prazo para o chefe do Executivo baixar o decreto regulamentar. Isso, a decisão sobre o decreto regulamentar, ou seja, quando vai baixar e com qual conteúdo, isso é uma atividade típica do Poder Executivo. Está fora de ingerências alheias, inclusive ingerências do próprio Legislativo. Tranquilo? Então, aquele artigo da lei que fixava os 120 dias é inconstitucional. Isso viola o princípio da separação dos poderes, isso viola a competência privativa do chefe do Executivo de deliberar quando vai baixar o decreto regulamentar. Beleza, agora vamos pegar no caso concreto e vamos imaginar a seguinte situação. O governador do estado esperneou, mas cumpriu. Baixou o decreto com, sei lá, com 115 dias. Aí o Supremo vem e diz, artigo 3º ali, inconstitucional, 120 dias não pode. E o decreto que o governador baixou com 115 dias? Será que esse decreto é inconstitucional? Você tem que ter respondido com a maior segurança do mundo de que não, claro que não, tá doido? O decreto não é inconstitucional. A inconstitucionalidade do dispositivo da lei que inapropriadamente fixou o prazo para a edição do decreto não contamina o decreto, independentemente de quando o governador editou. Ainda que o governador tenha obedecido ao dispositivo inconstitucional, não existe inconstitucionalidade por arrastamento aqui, né? Vamos derrubar o decreto também. O governador fez dentro do prazo que o dispositivo previu. Coagida. Não dá. O decreto está na mesa. Mas o governador fez de maneira apressada. Revoga o decreto e faz outro. Você revoga agora, fica um tempo sem decreto e faz quando quiser.
Tranquilo? Beleza. Próximo ponto. Então, derrubou aquele pedaço, derrubou aquele dispositivo. Agora, o que sobrou? Sobrou os demais argumentos, né? Os demais argumentos. Quanto aos demais argumentos, o Supremo derrubou todos, o Supremo validou a lei. O Supremo reconheceu a legitimidade constitucional desta criação de gratuidade como uma política pública de efetividade do direito à saúde voltada a pessoas hipossuficientes durante o tratamento oncológico. A ideia central é que é uma lei que garante direito fundamental. É uma lei que aumenta o acesso ao tratamento de saúde, reforça a proteção a um grupo vulnerável e é uma intervenção estatal legítima, ainda que com repercussão na ordem econômica, porque é compatível com a realização desse direito social. Ah, mas a lei não usurpou a iniciativa privativa do governador do estado? Não, né? Porque a lei não versa sobre organização administrativa interna, não versa sobre estrutura da administração pública, não versa sobre nada que está no 61, parágrafo 1º. É uma lei que versa sobre serviço público. E como eu mencionei para vocês, qual serviço público? Transporte rodoviário intermunicipal. É serviço público? É serviço público, mas que foi concedido, objeto de concessão, e é explorado pela iniciativa privada, são as concessionárias desse serviço. E pode lei de iniciativa parlamentar sobre serviço público? Pode, claro que pode. Não tem vício de iniciativa aqui. E no plano econômico? E aquela discussão? Bom, aquela discussão foi resolvida basicamente assim. O Supremo disse, a lei gera repercussão econômico-financeira nos contratos. Mas a Corte fez a seguinte construção, isso aqui pode cair nessa prova. O Supremo disse, olha, a lei, na verdade, não está criando uma gratuidade ilimitada. Todos os assentos do ônibus podem ser ocupados por passageiros com câncer. Não. Se tivesse feito isso, estaria sendo desproporcional. Ia quebrar o contrato de concessão, poderíamos ter uma intervenção ilegítima sob o ponto de vista da proporcionalidade. O que a Corte está fazendo, o que a lei está fazendo mesmo, disse o Supremo, ela está apenas enquadrando esse grupo, ou seja, os pacientes com câncer, com renda familiar até 2 salários mínimos, numa categoria de gratuidade que já existe para pessoas com deficiência no transporte intermunicipal. E aí, por conta disso, a construção que o Supremo fez para salvar a lei foi interessante. O Supremo disse, o legislador estadual está apenas fazendo esse enquadramento, dizendo, olha, sabe aquela gratuidade que já existe para pessoas com deficiência? Então, a gente vai colocar nesse grupo aqui as pessoas com câncer durante o tratamento, desde que tenham renda familiar até 2 salários mínimos. E essa perspectiva de gratuidade já é regulamentada. Já existe, por exemplo, a especificação, né, de que são 2 assentos por veículo. Isso está previsto em normativas que eu não vou explorar aqui com vocês. Então o Supremo diz o seguinte, veja, até mesmo esse impacto que a turma está reclamando aí, a gente pode até refutar, porque nós estamos, na verdade, trabalhando com uma gratuidade que já faz parte da regra do jogo. Pode ter um impacto, vai aumentar o número de clientes com gratuidade? Sim, mas é um impacto marginal. E ainda, disse o Supremo, se quebrar a concessionária, meu Deus, deu uma explosão de gratuidade por conta disso, não é aqui que a gente vai cuidar disso. Vai lá fazer revisão contratual pelas vias ordinárias, vai demonstrar o prejuízo econômico-financeiro. Tranquilo? E por fim, a questão lá do 113 do ADCT, né? Que o Supremo não gastou muita tinta não. O Supremo disse, que 113 do ADCT? Essa lei não gera impacto para o Estado, gera impacto para o concessionário. Não está reduzindo, não está criando despesa ou reduzindo receita do Estado, do ente federativo. 113 serve para isso. Lei que faz isso. Essa lei não faz isso. Ela impacta os cofres do concessionário. O 113 não existe para isso. Não exige estimativa de impacto em leis que geram repercussões para concessionários de serviço público. O 113 está fora, não está alcançado, não alcança esse tipo de situação. Fechou? Então, a lei é constitucional com essa construção aí, né? Com essa construção que a Corte deu. Então, aqui ficou bem tranquilo. Vamos ver esse resumo final.
É constitucional por não ferir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão celebrados entre as empresas prestadoras de serviço público de transporte coletivo e o Poder Público Estadual, nem tratar de matéria de iniciativa privativa do Executivo, lei estadual que prevê a isenção de pagamento de passagem das pessoas hipossuficientes acometidas por câncer, agora olha lá, limitada a quantidade de assentos gratuitos já estabelecida para pessoas com deficiência. Esse ponto aqui é o pulo do gato aí de atenção para você levar para sua prova. Me enrolei um pouco no tempo aqui, pessoal. Vamos lá, temos 2 julgados, já passou um pouco do meu ponto médio aqui, não acabou o tempo da aula, só dizendo que eu queria ter chegado nesse ponto com um pouco mais cedo. Tema 974 da repercussão geral. Muito importante. Julgado relevante para direito constitucional, para direito eleitoral e para direitos humanos. Nesse tema 974 da repercussão geral, o Supremo examinou o caso de um cidadão, na verdade 2, que buscaram candidatar-se a prefeito e vice-prefeito, salvo engano, nas eleições no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, mesmo sem estarem filiados a partido político. Então, 2 pessoas buscaram o registro de suas candidaturas numa chapa para prefeito e vice, né? Cada um foi fazer o seu registro, os registros de candidatura são individualizados, né? Então, prefeito e vice, 2 indivíduos sem partido político, foram lá e buscaram um registro da sua candidatura, mesmo sem filiação partidária, não tinham filiação a nenhum partido. Bateu o pedido na Justiça Eleitoral. Antes disso, como é que chama essas candidaturas sem filiação partidária? São chamadas pelo direito eleitoral de candidaturas avulsas. Candidaturas avulsas. Bateram ambos os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. O juiz eleitoral da local indeferiu. O TSE indeferiu. Perdão, o TRE do Rio indeferiu e o TSE indeferiu. Todas as instâncias da Justiça Eleitoral, incluindo-se o TSE, disseram: não existe, não tem como eu autorizar, registrar uma candidatura sem partido político. Por quê? Porque a Constituição exige filiação partidária. Não satisfeitos, interpuseram recurso extraordinário ao Supremo, nele se reconheceu a repercussão geral. Tema 974. Qual é a discussão central aqui? A discussão se apresenta em 2 planos. O recorrente argumentou basicamente o seguinte, ele disse: olha, eu sei que o artigo 14 da Constituição Federal exige filiação partidária, mas eu também sei que o artigo 1º da Constituição consagrou um Estado democrático de direito, que todo poder emana do povo. Então, eu estou pedindo para o Supremo admitir uma candidatura avulsa, amplificar a perspectiva de eu viver a democracia sem estar necessariamente conectado à filiação partidária. E esse meu raciocínio, então, é o primeiro argumento, né? A conformidade da exigência de filiação partidária com o próprio regime democrático. Será que o Supremo não pode dar um jeito aqui e admitir a candidatura avulsa, conjugando o 14 da Constituição Federal com outras disposições? E outra coisa, também se argumentou o seguinte: a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos com status de supralegalidade, quando fala de direitos políticos, não exigiu filiação partidária. Para a Convenção Americana, eu não preciso ter filiação partidária para sair candidato de nada. Então, vamos resolver essa incompatibilidade a favor do direito. Princípio pro homine, pro persona. Qual é a norma que garante melhor o direito de ser candidato? Então, vamos seguir a Convenção Americana, que não exige filiação partidária. Duas discussões, né, que põem em xeque, basicamente, o monopólio de candidaturas no sistema brasileiro por partidos políticos, ou intermediado por partidos políticos. Precisamos fazer algumas revisões aqui. Rapidamente, meus caros, condições de elegibilidade. Lembra lá comigo. Lembra da capacidade eleitoral, meus caros? Quem já teve aula de eleitoral comigo aqui pela Verba? Capacidade eleitoral se traduz em ativa e passiva. Capacidade eleitoral ativa, o direito de votar, de participar de deliberações e de espaços democráticos no Estado.
Capacidade eleitoral passiva, o direito de se candidatar a cargos eletivos. Capacidade eleitoral passiva, você vai ter desde que preencha 2 requisitos. Primeiro, você tem que preencher as condições de elegibilidade que estão descritas no artigo 14 da Constituição Federal. E segundo, um requisito de ordem negativa, você não pode incorrer em uma hipótese de inelegibilidade, sejam as descritas na Constituição, sejam as descritas na Lei Complementar 64 de 90. Só isso já permite fazer você organizar uma porrada de discussões na sua cabeça. Então a gente está olhando para uma condição de elegibilidade. Por quê? O artigo 14 da Constituição Federal, lá no parágrafo 3º, elenca as condições de elegibilidade que precisam se fazer presentes para ter uma capacidade eleitoral passiva, o direito de se candidatar. Lá você tem nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, idade mínima e filiação partidária. Então, filiação partidária como condição de elegibilidade é um requisito positivo para o exercício da capacidade eleitoral passiva e, portanto, a perspectiva de ser candidato. E tudo isso se examina quando? Ao tempo do registro de candidatura. No caso da chapa lá do Rio, os caras foram sem partido, o juiz, o TSE, reconheceu o não preenchimento dessa condição de elegibilidade, candidaturas, registros indeferidos de candidatura. Beleza. Ponto importante agora, e um pouco mais detalhado, mas eu vou ter que ser objetivo com vocês aqui. Meus caros, sistemas eleitorais. Por que isso aqui é importante? Sistema eleitoral é o conjunto de regras que permite fazer a democracia funcionar. Tá, a democracia brasileira é, na perspectiva representativa, né? É uma democracia que tem alguns pontos de participação direta, mas o grosso dela é a democracia indireta. Nós votamos em pessoas que vão nos representar no legislativo e no executivo. E aí, portanto, numa democracia representativa, a eleição é muito relevante. É ela que faz essa transferência de legitimidade do cidadão que está votando para o seu representante. E essa transferência vai se dar por meio de eleições, e a gente precisa ter um sistema eleitoral, um conjunto de regras que permita colher votos, reconhecer os eleitos, atribuir os eleitos aos cargos eletivos respectivos. E aí nós temos no direito brasileiro 2 grandes sistemas eleitorais. O sistema proporcional, que vale para os cargos de vereador e deputado federal e estadual, e o sistema majoritário, que vale para os cargos de chefia do executivo e para senador da República. Vejam vocês, meus caros, que no desenho do sistema eleitoral, um dos personagens relevantes são os partidos políticos. No sistema proporcional, o protagonismo é dos partidos políticos. Lembra lá? Na votação para vereador, para deputado estadual ou federal, o voto vai primeiro para o partido. Primeiro contabiliza-se os votos do partido para ver se ele bate o coeficiente, e aí a gente vê quantas cadeiras o partido político ganhou, e aí depois fala, partido, você ganhou 2 cadeiras, 3 cadeiras. Aí o partido volta para casa, pega a sua lista de candidatos mais votados e atribui ao candidato as vagas, aos 2 ou 3 candidatos mais votados, enfim, ao número X de candidatos que ele teve de cadeiras, as vagas respectivas. Então, no próprio sistema proporcional, o sistema eleitoral proporcional tem nas suas regras o partido político como personagem central. Se a gente tirar o partido político do sistema proporcional, ele cai, a gente não sabe fazer. E aí vejam que uma candidatura avulsa é até sistemática, matematicamente incompatível com as regras tal como postas no sistema proporcional. Então, no sistema proporcional, a candidatura avulsa nunca foi uma tese com muita chance de ganhar. Mas no sistema majoritário, naquele para chefe de executivo e para senador da República, nós temos um sistema em que essa hipótese era mais plausível. Porque no sistema majoritário, claro, ele foi desenhado pensando também nos partidos políticos. Mas o voto no sistema majoritário vai para o candidato. Vai para o candidato. Não tem aquelas contas de quocientes lá que a gente tem no sistema proporcional.
Então, em tese, pelo menos, no sistema majoritário, para a chefia do executivo especialmente, a gente poderia cogitar, nós não teríamos um obstáculo sistemático tão grande como a gente tem para o sistema proporcional. Porém, o que a doutrina de eleitoral diz? A doutrina de eleitoral diz o seguinte, o sistema majoritário não precisa sobreviver, não precisa para sobreviver dos partidos políticos, mas eles são absolutamente importantes. Os partidos políticos institucionalizam as candidaturas. Os partidos políticos são fiadores da responsabilidade política do eleito. Imagina um chefe do Poder Executivo sem partido. Ele vai tocar a chefia em persona. Hoje, o partido, de alguma maneira, segura um chefe do executivo meio maluco, ou é para segurar, né? Peraí, você vai me queimar aqui, minha base no legislativo. E se eu quiser fazer uma continuidade na reeleição? O partido é o fiador da responsabilidade política do eleito, pelo menos teoricamente, né, pessoal? Então veja que, para a gente poder discutir candidatura avulsa, a gente também tem que levar em consideração o papel dos partidos políticos na perspectiva dos sistemas eleitorais. Tranquilo? Próxima revisão. Hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos, especialmente da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o TIDH que a gente está vendo aqui. Por sorte, nessa mesma aula, eu falei sobre a teoria do duplo status dos TIDHs e já disse para vocês do status da supralegalidade. E a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o TIDH que foi invocado nesse tema de repercussão geral, já foi tida pelo Supremo Tribunal Federal como de status supralegal. Então, é uma variável nesse argumento, nessa discussão que o Supremo está decidindo. Agora, especificamente, o que a gente tem lá na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, esse TIDH com status de supralegalidade, que levaria a uma aparente incompatibilidade com a Constituição Federal. O que existe é o seguinte, lá no artigo 23 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nós temos a previsão de direitos políticos e, dentre os direitos políticos, o direito de se candidatar, de exercer a capacidade eleitoral passiva. E aí, quando a Convenção regra esse ponto, esse direito, ela diz mais ou menos o seguinte, os estados, partes aqui da Convenção, podem estipular algumas restrições legítimas aos direitos políticos. Veja, não é um direito humano absolutamente universal, e nem dá para ser, né? Uma criança de 3 anos vai ter direito de se candidatar? Um estrangeiro vai ter direito de se candidatar irrestritamente? Um condenado criminalmente por corrupção? Então, a Convenção não desce na miudeza, mas ela fala o seguinte, eu sei que vocês, estados, vão querer estipular algumas restrições para direitos políticos, e essas restrições vão ser legítimas, desde que os critérios que vocês articulem não gerem discriminações injustas. Então, os critérios que você vai poder articular legitimamente são idade, nacionalidade, residência, idioma, grau de instrução, capacidade civil, condenação penal. Isso está listado no artigo 23 como os elementos que legitimamente podem ser articulados para a restrição de um direito político. E aí, quando você olha esse cara aqui, você não encontra filiação partidária. Daí vem a tese. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos admitiria candidaturas avulsas, candidaturas sem partidos políticos. Fechado? Essa é a revisão que a gente precisava fazer. Vamos ver a decisão do Supremo? O Supremo disse o seguinte, olha lá, tese fixada. Não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a condição de elegibilidade exigida pelo 14º terceiro da Constituição Federal. Filiação partidária, requisito constitucional inafastável. Requisito constitucional inafastável. Vamos lá. Vamos resolver. Esse julgamento vai cair em constitucional, em eleitoral, em humanos. Vamos começar desfazendo o impasse interpretativo, né? O impasse normativo entre a Constituição e a Convenção Americana. Como é que o Supremo resolveu essa aparente contradição entre Constituição e Convenção Americana? O Supremo disse, primeira
primeiro ponto. O Supremo usou de um fundamento hierárquico, pessoal. Para desgosto da doutrina de direitos humanos, o Supremo disse o seguinte: Convenção Americana sobre Direitos Humanos não foi incorporado com base no artigo 5º, parágrafo 3º. Não tem status de equivalência à emenda, tem status de supralegalidade. E a supralegalidade de um tratado internacional permite que o tratado paralise leis abaixo dele. O tratado está abaixo da Constituição, a Convenção Americana, com o status de supralegalidade, está abaixo da Constituição e acima das leis. Então a Convenção Americana paralisa leis abaixo dela. Paralisa leis que violem a Convenção Americana na perspectiva hierárquica. A Convenção Americana não consegue invalidar a própria Constituição que está acima. Então, como o requisito da filiação partidária está no corpo da Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana, tem em hierarquia inferior à Constituição, a Convenção Americana não tem força jurídica para tornar inaplicável o requisito constitucional da filiação partidária. Prevalece, meus amigos, a hierarquia superior da Constituição Federal. Além disso, o Supremo deu um passo adiante e fez um diálogo das cortes. O Supremo foi dialogar com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Supremo foi em busca da forma pela qual a Corte Interamericana, interpretando o artigo 23 da Convenção, que a gente viu, resolve essa discussão sobre filiação partidária. O Supremo foi lá e reconheceu um precedente no caso Castaneda-Gutmann. O caso é o caso Castaneda-Gutmann. G-U-T-M-A-N. Ficou horrível, né? Era melhor nem ter escrevido. Castaneda-Gutmann versus México. E o Supremo disse o seguinte: a própria Corte Interamericana, quando olha para o artigo 23, diz o seguinte: o sistema interamericano, a Convenção Americana, não impõe um modelo único de democracia. Ela não está dizendo que tem que ser só democracia direta, ou só democracia representativa, ou uma mescla de ambas. Não está dizendo se a democracia representativa precisa ou não de intermediação de partidos. Depende de cada estado. Cada estado goza de uma espécie de margem de liberdade, conformação de como vai querer fazer o seu sistema eleitoral. O que a Convenção não quer? A Convenção não quer que se crie obstáculos injustos, discricionários, para impedir participação democrática. Então, se você encontrar aí algum estado que está impedindo que partidos políticos, está usando da filiação partidária ou de partidos políticos para gerar tratamento discriminatório entre as pessoas, aí tudo bem, vamos derrubar a filiação partidária. Mas, a prioristicamente, enquanto o Instituto em si, nenhum problema em si desenhar um sistema democrático que leve em consideração ou que tem por base os partidos políticos, a filiação partidária. Porque a Convenção Americana não impõe um modelo único de democracia. O Brasil, um Estado, e o Brasil fez, pode legitimamente optar por um sistema, por um modelo de democracia que pressupõe a intermediação partidária. Tranquilo? E aí o Supremo disse: e a filiação partidária não restringe o direito político. Ah, mas eu não me encontro em nenhum partido político. Crie o seu. Você pode criar o seu partido. Dá trabalho, mas democracia dá trabalho. Mas você pode criar o seu. Você pode ingressar num partido e você vai ter toda a proteção legal para ocupar espaços, para se engajar, buscar cargos de direção. O Supremo já disse que tem que ter votação periódica, renovar os quadros. O sistema democrático brasileiro, que leva em conta os partidos políticos, foi desenhado de uma forma que a filiação partidária de per si não é um óbice intransponível. Ah, pode ser chato, né? Pode violar algumas restrições, pode violar algumas
alguns predicados pessoais, pô, eu não sou assembleísta, tem que ficar discutindo tudo. Não, tudo bem, pode te descontentar, mas isso não significa inconstitucionalidade, não significa algo, não significa uma restrição ao direito em si, um entrave intransponível ao direito em si. Então, o Supremo usou de dois argumentos, especialmente no voto do Barroso e do Alexandre de Moraes. Primeiro, ainda que a Convenção Americana vedasse filiação partidária, paciência, hierarquia inferior à Constituição, vai prevalecer a Constituição. Porém, olhando para a jurisprudência da Corte, segundo o argumento, a gente não pode dizer que a Convenção Americana veda um sistema que exige a filiação partidária. Por quê? Porque da Convenção Americana não resulta a imposição de um modelo único de democracia. É legítimo um modelo de democracia que traga a intermediação dos partidos políticos. Tranquilo? Muito importante esse julgado. Muito importante esse julgado. Tá bom? E além disso, meus caros, a Corte também faz um resgate lá do histórico do direito eleitoral, né? Essa filiação partidária, exigência de filiação partidária, surgiu lá em 1945. E lá atrás, em 45, passou-se a exigir a filiação partidária para tentar estabilizar a República Brasileira e evitar o personalismo salvacionista. Sabe aquele salvador da pátria? Nós estamos lá na época do Getúlio Vargas, né? Aquelas figuras muito emblemáticas, muito carismáticas. Então, para tentar estabilizar a República, evitar esse personalismo de salvador de pátria que existia na época, foi aprovada a então conhecida como Lei Agamenon, que exigiu a filiação partidária. Então, lá atrás, tinha esse objetivo. Mas a Constituição de 88, quando refez a ordem jurídica brasileira, decidiu por manter essa exigência e reconhecer os partidos políticos como elemento de integridade do sistema. E claro, a gente tem todas as ressalvas e os senãos em relação aos partidos políticos, mas em termos institucionais, em termos teóricos, em termos de funcionalidade constitucional, eles ocupam um espaço que contribui para a segurança jurídica, para a estabilidade das instituições, para o desenho dos sistemas eleitorais, o proporcional de maneira inequívoca e também o próprio sistema majoritário. Tudo isso leva a Corte a reconhecer, né? Olha lá, é uma garantia estrutural da democracia representativa. Depois vocês leem o informativo aí, né? Tudo isso leva, e aí o Supremo dizendo, a norma do Pacto da Costa Rica não se sobrepõe à norma constitucional que tem status supralegal. E aí, portanto, não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, exigida nos termos do 14º, 5º da Constituição Federal. Bora lá? Vamos lá, meus amigos. Agora, um julgado parece cabeludo, mas na verdade ele é bem simples. Vou passar um pouquinho aí, sem estresse. Meu compromisso primeiro é com vocês e a Verbo é muito gentil comigo, me dá essa autonomia, né? Reclamação 73295. Isso aqui não é se, é quando, porque vai cair na sua prova de processo civil. Vai, ponto, vai cair. Esse primeiro semestre, não dou junho, a gente vai ter algumas questões sobre esse tema. Julgamento importante para a gente entender o tabuleiro processual no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, reclamação 73295, em que o Supremo vai se debruçar sobre a seguinte pergunta. O incidente de assunção de competência, o IAC, cabe no âmbito do Supremo? É isso. É isso. Ah, professor, mas tem uma questão de fundo? Tem uma questão de fundo. Questão de fundo é uma controvérsia antiga sobre a situação dos servidores da FUNASA, que eram do regime seletista e passaram para o regime estatutário lá na década de 90. E essa história não acabou até hoje, porque tem servidores agora que buscam o FGTS desse período de transição, e aí tem uma discussão sobre quem é a justiça competente, se é a justiça do trabalho ou a justiça comum federal, quem que tem que julgar esse rescaldo, né, dessa discussão. E dentro do Supremo a gente tem uma divergência entre as turmas. E essa divergência acabou sendo identificada por meio de uma reclamação.
de reclamações. Ah, tem um julgado do Supremo lá antigo sobre essa matéria, alguém acha alguma decisão do Justiça do Trabalho, do Justiça Federal em sentido contrário, porque tá essa bagunça, ajuiza uma reclamação do Supremo dizendo, Supremo, ó, justiça lá tá descumprindo a decisão, cai numa turma, decide de um jeito, cai na outra turma, decide de outro. E aí enxergaram essa divergência entre as turmas por conta de reclamações extraídas desse rolo antigo lá da Funasa. E aí a reclamação, meus amigos, é um caso, é uma hipótese de competência originária do Supremo, né? É um processo autônomo que surge no Supremo. Reclamação serve para preservar a competência do Supremo ou garantir a autoridade das suas decisões. E aí qual que é o problema? O problema é que nesses casos de controvérsia entre as turmas, não dá para suscitar embargos de divergência. Embargos de divergência somente cabe no julgamento de recurso extraordinário. E recurso extraordinário não é, reclamação não é recurso extraordinário. Reclamação é competência originária. Se você ler lá o 1043 do CPC, embargos de divergência, que poderia ser usado, né, para fazer essa discussão chegar na turma, no pleno do Supremo, não cabe. Aí o Supremo teve que parar essa reclamação e dizer o seguinte, pô, eu tô vendo as minhas, uma turma, né? Eu tô vendo, chegou no pleno, eu tô vendo as minhas turmas se matando aqui com divergência e eu não tenho forma de fazer isso chegar no pleno. Será que não dá para usar do IAC? Será que o IAC, o incidente de assunção de competência, será que o pleno não pode usar do IAC para resolver essa discussão? Será que o IAC cabe na arquitetura do sistema de precedentes vinculantes que o Supremo produz? Será que ele está de acordo com o regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal? E se sim, quando que eu vou admitir o IAC? Considerando que eu já tenho uma porrada de outras coisas, né? Por exemplo, a repercussão geral. É isso que o Supremo vai julgar aqui. Tá bom? Vamos lá. Vou revisar rapidamente com vocês. Primeiro, o IAC, né? O incidente de assunção de competência, artigo 947 do CPC. Ele diz o seguinte, é admissível a assunção de competência quando o julgamento de um recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária, olha ela aqui, envolver uma relevante questão de direito com grande repercussão social, sem necessariamente a repetição em múltiplos processos. Então a ideia do IAC, do incidente de assunção de competência, é o seguinte, quando chega ao tribunal um caso com uma questão jurídica relevante, que tem grande repercussão social, o relator vai poder propor que o julgamento seja feito por um órgão colegiado maior, justamente para qualificar a deliberação do tribunal e produzir um precedente com capacidade de orientar o sistema. Então o próprio tribunal vai ter um jeito de apaziguar uma discussão grande que ele está vislumbrando. E isso vai servir em recurso, em remessa necessária, mas também em processo de competência originária. Por isso que deu o estalo, como as divergências que o Supremo está pescando, nesse caso da Funasa, em reclamações, como a controvérsia, né, a divergência que o Supremo está vislumbrando, nesse caso da Funasa, está se apresentando por meio de reclamações, competências originárias, e não cabe embargo de divergência nesses casos, o estalo foi o de, tá, e será que não dá para a gente usar do IAC? E o que move, voltando para o IAC, o que move o IAC, pessoal? Garantia de isonomia, segurança jurídica, racionalidade decisória. Lembra, meus caros, do 926 do CPC? Os tribunais, Supremo inclusive, têm o dever de uniformizar sua jurisprudência, o dever de mantê-la estável, íntegra e coerente. Então há um impulso do tribunal se organizar aqui e evitar essas divergências que estavam pipocando via reclamação. E lembre-se que o IAC, diferentemente do IRDR, um incidente, resolução de demanda repetitiva, o IAC não precisa ser manipulado num caso de múltiplos processos. Não precisa. Não é um requisito necessário. Claro, se tiver múltiplos processos, mais uma razão para isso, né? Mas não precisa, sem repetição em múltiplos processos, não precisa. O IAC é para dar segurança jurídica, não é necessariamente para resolver processos repetitivos.
Primeira revisão na mesa. Segunda revisão na mesa, bem básica, teoria geral do processo te revisa isso, né? Meus caros, o Supremo tem diversas competências, né? Em termos estruturais, ele tem uma competência originária, são processos que nascem diretamente no Supremo, exemplo, reclamação constitucional, os casos de mandado de segurança de competência originária, que são interpostos, ou melhor, impetrados no próprio Supremo, contra atos do presidente da República, do PGR, enfim. O Supremo tem uma competência recursal ordinária, o Supremo é a segunda instância de algumas discussões, os casos de recurso ordinário e mandado de segurança, tem previsão constitucional também. E, claro, o Supremo tem uma competência recursal extraordinária, que é aquilo que a gente conhece mais, né? O recurso extraordinário. Tá, isso é básico, mas vai ser importante, porque o Supremo vai ter que cogitar do IAC nesses seus campos de competência. Será que vai caber IAC para qualquer perspectiva de competência do Supremo? A gente vai ver isso agora. Outro ponto, agora dizendo um pouco a respeito à discussão de fundo, não vou avançar tanto aqui. A questão do fundo é lá da FUNASA, né? FUNASA. O que aconteceu com a FUNASA? A FUNASA tinha uma estrutura de CLT e lá em 1990 houve uma espécie de transmudação e a turma virou, e a equipe, o conjunto, né, de servidores foram todos elevados à condição de estatutários. Isso lá em 1990, depois da Constituição de 88, logo depois da Constituição de 88, isso aconteceu até o Supremo ir lá e consolidar a sua jurisprudência, de que isso não pode, enfim. Questão de regime jurídico único, toda aquela confusão que teve logo depois da Constituição de 88, a gente nem vai falar sobre isso, porque é uma discussão de fundo que a gente não precisa. O que a gente precisa saber é o seguinte: o servidor público, em linhas gerais, é quem trabalha no ente público. O servidor público pode ter um vínculo estatutário, se for regido por lei, ou ter um vínculo seletista, se ele for regido pela CLT. Esse ponto hoje é importante para definição da judicialização. Se o servidor ajuiza uma ação contra o Estado, quem que julga essa ação? Vai depender da natureza do vínculo. Esse é um tema com várias sutilezas, tá? Eu estou engolindo todas elas. Mas a ideia central é a seguinte: olha para o vínculo. Se o vínculo for estatutário, competência da Justiça Comum, ou estadual ou federal, dependendo do ente. Se o vínculo for seletista, competência da Justiça do Trabalho. Professor, mas tem exceção? Tem sutilezas aqui que eu não vou entrar. Qual que é o ponto importante? Por que isso está dando controvérsia? Por que isso gera divergência? Porque, veja, como é que eu vou definir a competência? Para definir a competência, eu preciso olhar para o vínculo. E alguém tem que olhar para o vínculo e dizer qual é a natureza dele. Então, olha o bug. Pô, quero cobrar o FGTS do período seletista de servidores que hoje são estatutários. Para eu decidir o juízo competente, eu tenho que olhar para essa maçaroca e ver o que do vínculo eu vou considerar. Só que o vínculo é o que gera a competência. Então a gente tem uma discussão, uma decisão sobre o próprio vínculo que é necessária para a gente aclarar qual que é a justiça competente, para decidir sobre a questão decorrente do vínculo. Ficou claro, pessoal? Meio metalinguística a discussão, meio circular, né? Eu preciso olhar para o vínculo para decidir o juízo competente, mas eu preciso de um juiz para me esclarecer o que do vínculo eu vou considerar. E aí pronto, aí instala essa discussão. É mais ou menos aí que está essas divergências entre as turmas do Supremo que são destacadas, né, que são afloradas por meio dessas reclamações. Por fim, revisão sobre a reclamação constitucional em si, só para ficar organizadinho o seu material. Nunca perde a oportunidade, né, de revisar. Reclamação, meus amigos, é um instrumento por meio do qual o Supremo ou os tribunais como um todo, preservam a autoridade das suas decisões e também preservam a sua competência. Mas reclamação não é atalho recursal, né? A reclamação pode ser acionada quando alguém descumpre uma decisão do Supremo já posta. Não é apenas para se desviar dos recursos ordinários e chegar no Supremo. Não é para isso. E aí, ajuizaram no Supremo essa reclamação, alegando lá que estavam descumprindo uma decisão antiga do Supremo sobre a FUNASA, e essa reclamação estava tendo encaminhamentos diferentes, reclamação com esses perfis estava tendo encaminhamento diferente no âmbito da Corte, não cabe embargo de divergência,
precisavam tentar levar isso para o plenário. E aí deu o estalo do IAC. E será que o Supremo topou o IAC? Sim, o Supremo topou o IAC. O Supremo disse: o incidente de assunção de competência pode ser excepcionalmente instaurado. Sempre? Não. Nos processos de competência originária, como é a reclamação, ou nos casos de competência recursal ordinária do Supremo, mediante proposição do respectivo relator, somente ele, assentado o não cabimento de recurso na hipótese de não ser proposto o incidente. Então, o que o Supremo disse? Em resumo, o Supremo disse o seguinte: eu vou admitir o IAC no âmbito do Supremo. O IAC vai ser admitido excepcionalmente, apenas quando eu estiver diante de um caso de competência originária, exemplo, recomendação, ou um caso de competência recursal ordinária. Exemplo, o recurso ordinário lá em mandado de segurança, em habeas corpus, nos poucos casos em que isso cabe. E o IAC só vai poder ganhar vida por decisão do relator. E essa decisão do relator é irrecorrível. Se o relator falar, tá, pediram aqui o IAC, não vou dar, vou deixar o julgamento da turma. Não vou fazer o IAC para o pleno decidir. Não vou fazer. Não tem recurso. Não tem recurso. O Supremo disse, o IAC, nesses termos, é compatível com o regimento do Supremo. O próprio regimento do Supremo já autoriza que o relator de um processo da turma submeta o caso ao plenário. Então, o Supremo disse, o regimento interno consegue acomodar facilmente o IAC lá do CPC. Agora, eu vou admitir o IAC apenas para competência originária e competência recursal ordinária. Tá, e por que não para o recurso extraordinário? O Supremo diz, para o recurso extraordinário eu já tenho a repercussão geral, né? Eu já tenho a repercussão geral. Então eu não vou bolar não vou importar, absorver o IAC para o plano do recurso extraordinário, porque para o recurso extraordinário eu já tenho todo o ferramental e toda a expertise do Supremo em sede de repercussão geral que me permite chegar no pleno por conta da repercussão geral. Então, misturar as coisas aqui, fazer o IAC chegar no recurso extraordinário e embananar o que já está bastante consolidado sobre repercussão geral. Tranquilo? Beleza. Mais uma coisa que o Supremo disse aqui, guarda a irrecorribilidade, tá? Do relator. Se o relator entender que não cabe o IAC, palavra final dele. Último ponto para a gente encerrar nossa aula, terminar a reclamação 73295. O Supremo diz o seguinte, olha, lendo aqui o regulamento do IAC, eu não estou vendo o CPC admitir suspensões de processo. Mas mesmo assim, eu vou admitir isso. O Supremo disse, eu preciso interpretar o sistema de precedentes de maneira teleológica. Então veja, lá no IRDR, no incidente de resolução de demanda repetitiva, eu posso suspender. Na repercussão geral, eu posso suspender. Então vamos tratar o sistema de precedentes à luz da sua teleologia, das suas razões finalísticas. Então não faz sentido eu fazer toda essa manobra para reconhecer o IAC no Supremo, para poder fazer o plenário decidir logo uma questão aí de repercussão e deixar correndo milhares de processos por aí, fazendo surtir sentenças conflitantes, sentenças potencialmente diferentes daquela, com entendimentos diferentes daquela que o Supremo vai colocar na mesa depois. Então, por uma interpretação sistemática do sistema de precedentes, ou melhor, uma interpretação sistemática à luz dos outros dispositivos, né, que versam sobre os precedentes, admitiu-se também a suspensão desses processos via IAC. Tá bom? E aí por isso que o Supremo, em síntese, reconhece a sua possibilidade do IAC no âmbito da Corte, diz que isso é consentâneo com o seu regimento interno, põe uma força muito grande na decisão do relator, decisão irrecorrível, e se for instalar o IAC, vai poder haver suspensão de processos. Tá bom? Inclusive, no caso da FUNASA, o Supremo fez isso expressamente. Quer ver? Suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versam sobre a questão
até o julgamento definitivo pelo Supremo. E aí o Supremo mandou comunicar a todo mundo, a Justiça do Trabalho, para que ninguém julgue nada enquanto a Corte não se posiciona. Tá bom? Fechado? Fica aí o resumo mais uma vez para vocês. Passei 15 minutos, mas tudo bem, faz parte do jogo, é o que a gente precisa para conduzir, às vezes, informativos um pouco mais densos. Veja quanta coisa legal a gente viu hoje, né? Turminha, terminamos aqui. Obrigado a todos por mais um dia, mais um episódio comigo. Bons estudos a todos vocês. Tenho vários alunos aí batendo papo comigo, dizendo que estão chegando em segunda fase. Tenho, às vezes, as boas novas de pessoas que chegam na prova oral. Tenho as excelentes notícias de pessoas que são aprovados. Me mandam uma mensagem lá, compartilhando comigo as boas novas, agradecendo, dizendo que a Jurisprudência em Pauta auxiliou. Eu fico super feliz. Vocês fazem um cara feliz quando compartilham esses passos que vocês estão dando. Então não fica com vergonha. Eu não vou falar que fui para a segunda fase, vai que não dá certo. E aí o professor vai me perguntar, eu vou falar que não deu certo. Pessoal, as reprovações no meio do caminho fazem parte da história de aprovação que você vai contar daqui a um pouco. Então, compartilha comigo sim. Pô, professor, fui para a segunda fase, estou indo para a prova oral, a gente bate um papo. Para mim, esse contato com vocês me abastece, dá sentido para tudo aquilo que eu faço, trancado nesse quarto, gravando aula para vocês. Tá bom? Meus amigos, sempre um prazer estar com vocês. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.